dando tudo. Prova no primeiro ano, mandarim, tudo tem às 6 horas, meditação. Nós temos artistas aqui. Mas você fechou com a Record, então? Fechou com a Record? Mas a Record... Ela fechou com a Globo, ela vai cantar no Decor. Ela canta na Record, né? O Breno dá entrevista na... Cadê o Breno? Bom, bom dia a todos. Jovens, né? Com satisfação, representamos hoje, em hora da matemática, o Leonardo. Era poder colocar o professor Leonardo. Leonardo Tambellini, eu disse Tambellini. O Léo vai falar sobre a ciência búlgara. O tema é parte da dissertação de mestrado e a ciência búlgara. Vamos falar do Léo assim, ele nasceu em Catanduva, um dia mudou para a cidade. Ele fez ensino fundamental e médio lá em Catanduva, numa escola de padres. Escola de padres. Bom, depois ele mudou para a cidade, veio fazer graduação em Deus, fez bacharelado em matemática aplicada. Durante o bacharelado ele fez iniciação com Masayoshi, segundo ano, mecânica celeste, e depois fez também estágio com o Luciano, bacharelado em aplicada, e em 2008, a gente não fala muito data, em 2008 ele entrou aqui no laboratório, nós tínhamos o João, que eu trabalhava aqui, um pouquinho antes, né, João? 2002, parece. O Léo entrou em 2008 e depois ele fez o mestrado. Né? Entrou no nosso mestrado aqui, fez com o Vanderlei. Né? Então o Léo é mestre em matemática. Ele fala que é professor, ele dá aula de cubo mágico, né? É professor de informática. Ele tira todas as nossas dúvidas. Quer dizer, é difícil tirar todas as dúvidas. Eu tenho muitas dúvidas, mas o Léo, aqui no laboratório, vocês acompanham o trabalho dele, do João, né? Nós dependemos deles para todos os projetos aqui, pode olhar. Computador, a menina imprimindo lá, tem projeto de história, de jogos, de geometria. Sempre com o Léo e com o João que nós recorremos, né? Nem o projeto aqui caminha sem eles. Né? E, como eu disse, o Léo fez o mestrado, acho que ele poderia continuar, eu já até falei para ele, vai continuar agora o doutorado? Ele poderia continuar, né? Mas ele não quis vida acadêmica, aliás, ele seguindo um outro caminho, mas aguardando aqui ser chamado. Ele foi para um caminho assim, de perito criminal. Né? Prestou aí um concurso complicado, que envolve muitas provas, né, psicológicas, cabeça, físico, né? Tem prova física. Então ele vai ser um perito criminal. Já é perito criminal. Daquelas pessoas, acontece alguma coisa, um acidente, um crime, vai ser feita a perícia, o resultado sai em um mês. Por que em um mês sai o resultado? Eu não sei. Sempre é num mês, né? E eu quero aproveitar, então, eu quero que você seja feliz nessa novo empreendimento aí. Se você um dia resolver voltar, você pode retoma a área que você é mestre, você vai dar aula, faculdade. E nesse curso, no concurso que ele prestou, ele precisava ser bacharel em matemática, né? No caso, a área de matemática. Nesse caso, exigiu.
né? Especificamente para achar mestre bônus. Né? Então eu agradeço, Léo, a presença, você hoje. Esse ano nós estamos fazendo bem, aproveitando as pratas da casa. O João fez a palestra primeira, vai fazer a última esse ano. E o Léo, eu tenho tentado já, desde que ele terminou o mestrado, ano passado, já faz um ano, mas deu certo hoje. Vamos ver então o que é a paciência búlgara. Né? Obrigado, Léo, pela presença. Bom, é um prazer para mim estar falando agora na hora da matemática. A Erno já me chama há algum tempo já. Eu acho que deu certo, vamos ver se eu tenho um pouco para falar. Eu vou falar um pouquinho. Ô Léo, apaga a luz da Você pode escanteio e cabeceira. Eu vou falar um pouquinho sobre o meu mestrado que eu fiz na área de sistemas dinâmicos. É um assunto, não é um assunto complicado, não precisa de quase pré-requisito. É um assunto bem simples, vai ser uma palestra gostosa, vai ter algumas definições, algumas coisas novas, mas nada difícil. Então vamos lá. Paciência búlgara. Na realidade, o que é a paciência búlgara? Suponhamos que a gente tenha sobre uma mesa, pega 10 bloquinhos idênticos, e vamos criar pilhas desses bloquinhos de forma que fique uma maneira não crescente da esquerda para a direita. Por exemplo, eu vou pegar os 10 bloquinhos e vou empilhar. Então eu vou colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2 e um bloquinho. Beleza? O que eu vou fazer agora? De cada pilha, eu vou retirar um bloquinho. De cada pilha, eu vou retirar um bloquinho. Como os bloquinhos são idênticos, não faz diferença. Então, eu vou pegar o de cima de cada pilha. Então, eu pego um bloquinho de cada, 3 bloquinhos. E o que eu vou fazer com esses 3 bloquinhos? Eu vou construir uma nova pilha com esses 3 bloquinhos novos, de forma que eu mantenho essa ordem não crescente. Tudo bem? Então, eu pego os 3 bloquinhos que eu retirei e coloco. Eu vou formar uma nova pilha com 10 bloquinhos também. Eu não perdi nenhum. De novo, vou fazer o mesmo procedimento. Pego na pilha, pego um bloquinho de cada pilha. Aqui eu tenho 3 pilhas, então eu pego esses 3 bloquinhos e construo novamente uma outra pilha, de forma que fica uma ordem não crescente. Tudo bem? Vou fazer de novo. Mesmo procedimento. Um de cada pilha, construo uma nova pilha. E, de novo, agora eu vou ter o quê? 4, 3, 2 e 1 bloquinhos. E se eu fizer de novo, o que vai acontecer? Vou pegar 4 bloquinhos, tiro eles e formo uma nova pilha. Tá vendo que repetiu? Então vocês concordam comigo que se eu for aplicando isso de novo, infinitamente, vai ficar um loop nessa mesma configuração, 4, 3, 2, 1. O que acontece agora se eu pegar esses mesmos 10 bloquinhos e fazer uma pilha diferente? O que vai acontecer? A gente sempre vai chegar nessa configuração 4, 3, 2 e 1. Vamos pegar agora e fazer pilhas de 3, 3 e 1 bloquinhos. A mesma coisa. Pegar um bloquinho de cada pilha, constrói uma nova pilha. Vai ficar 4, 2, 2 e 2. Mesma coisa. Vai ficar agora 4, 3, 1, 1 e 1. Mesma coisa. Ficou 1, 5, 3 e 2. De novo. Olha o que aconteceu. Chegou de novo na 4, 3, 2 e 1. Beleza? E se a gente pegar uma outra configuração? E se a gente pegar um número diferente de bloquinhos iniciais? O que vai acontecer? Sempre vai chegar uma configuração que sempre vai repetir a mesma? O que vocês acham? Pode ser que sim, pode ser que não. Então vamos ver o que pode acontecer. Uma outra coisa. Naquela primeira configuração que eu comecei, de 7, 2 e 1 bloquinhos, em 3 passos eu consegui chegar na configuração que se repete. Agora, naquela segunda configuração de 3, 3, 3 e 1 bloquinhos, eu precisei de 4 passos para chegar naquela configuração que se repete. Será que teria uma configuração que demoraria mais para chegar na configuração que se repete? Quem sabe uma característica dessa configuração? O que a gente pode responder sobre isso? E a outra pergunta, o que acontece se a gente mudar a quantidade de bloquinhos? As configurações que se repetem, ela tem algum padrão? Ele ainda tinha falado. Então, beleza. Um pouco
de história. Quando eu estudei no mestrado, na realidade é um assunto praticamente novo, porque em 1980 fala-se que esse quebra-cabeça ele foi apresentado para esse matemático aqui, ó, Konstantin Oskolkov, do Steklov Mathematical Institute de Moscou. Fala-se que um passageiro de trem pegou e apresentou esse mesmo problema que eu estou apresentando para vocês, mas com cartas. Ninguém sabe quem é esse passageiro, só sabe-se que apresentou para esse matemático. E intrigou o matemático. E esse matemático passou para outros matemáticos, e em 1981, esse Henrik Ericsson, ele pegou e batizou esse quebra-cabeça de Bulgarisk Patience. E esse nome não tem muita lógica, a única lógica que você tem para ser esse nome é porque o trem era na região perto da Bulgária. Então ele pegou e definiu, esse jogo vai chamar Paciência Búlgara. Em 83, tem um matemático, Martin Gardner, o Hermes conhece ele trabalha bastante com jogos matemáticos. Então ele popularizou na América, ele traduziu literalmente para o inglês, Bulgari Solitaire, e na tradução literal para o Brasil, para o português, Paciência Búlgara. Beleza? Então tá. Como a gente pode pegar e transformar esses bloquinhos numa linguagem matemática para a gente conseguir provar e escrever algumas coisas? A gente pode fazer a seguinte associação. Para o número de bloquinhos que a gente tem inicialmente, eu posso falar que é um inteiro positivo n. Tudo bem? As pilhas de blocos, eu vou falar que as pilhas são partições desse número n. Eu vou explicar o que é partição. Os movimentos que eu faço com o bloquinho, de tirar o bloquinho de cada pilha, eu vou definir uma função no conjunto das partições desse número n. Beleza? Então vamos lá. Antes disso, é bom a gente saber o que é um número triangular. Então, seja n um número inteiro positivo, dizemos que n é triangular se ele é escrito dessa forma. 1 mais 2 mais 1k, que eu vou chamar de tk, com k pertencente aos inteiros positivos. Na realidade, o que é essa soma aqui? É k que multiplica k mais 1 dividido por 2, né? Então, um número escrito dessa forma, ele é dito um número triangular. Por exemplo, o T2, que eu defini aqui, quem vai ser? 1 mais 2, que é 3. O T4, 1 mais 2 mais 3 mais 4, 10. Tudo bem? Tá. E o que seria a partição de um número inteiro? Dado um n inteiro positivo, o que a gente pode definir? Eu vou definir como a partição desse número inteiro uma S-upla, já viram N-upla, T-upla, então eu quis definir como S-upla. Uma S-upla formada por números inteiros positivos, e essa S-upla é uma partição de n se acontece três coisas. Se cada um desses lambda-i's eles são inteiramente positivos. O que mais? Eles têm uma ordem não crescente, igual àquela pilha que eu defini inicialmente, então lambda 1 maior ou igual que lambda 2, maior ou igual que o último. E, se eu somar todos esses lambda-i's, ele tem que dar o n. O n inteiro positivo que eu defini. Então, se satisfazer essas três condições, esse lambda é uma partição de n. A notação que eu dou é lambda, não sei falar o nome desse símbolo, é como se fosse ortogonal virado para baixo. Cada lambda-i eu defino como sendo a parte dessa partição, e o tamanho da partição, que nem eu tenho S elementos, né? O tamanho da partição, no módulo de lambda, eu vou definir. Tá, então vamos ver com números o que é isso, porque pela definição parece uma coisa muito difícil, mas com números fica mais fácil. Por exemplo, eu vou pegar a partição do número 6. Eu vou colocar 6 uns, são todos positivos, uma ordem não crescente, então eles satisfazem aquelas três condições, então esse lambda escrito dessa forma é uma partição do número 6. E o comprimento dela, o tamanho dela, tem 6 elementos, vai ser 6. Se eu chamar um mi igual a 10, o 10 é uma partição do número 10, e o tamanho dele é 1. Tudo bem? Como seria uma partição do número 4? 1
Uma dupla 2,2 é uma partição do 4. Tudo bem? O que mais? Eu vou chamar esse conjunto lambda maiúsculo n como sendo o conjunto de todas as partições do número n. Dado o número n, esse lambda n como sendo o conjunto de todas as partições. E eu vou chamar de P de n a quantidade de elementos desse conjunto. Por exemplo, de novo, exemplo com números. Qual é o conjunto das partições do número 5? Como eu consigo escrever daquela forma, daquela definição que eu fiz no número 5? Eu consigo escrever como 5, 4, 1, 3, 2, 3, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 1, 1, 1 e 5 1s. Eu não consigo escrever mais o 5 de outro jeito que satisfaz aquelas três condições. Então, qual é o tamanho? O que é o P de 5, no nosso caso? É o número de elementos aqui, que vai dar 7 elementos. Tá. Vamos ver algumas curiosidades. A P de 2, o número, tamanho do conjunto das partições do número 2, é 2. O P de 3 é 3. O P de 4 é 5. Será que a gente consegue fazer alguma associação? O P de 5 é 7. 2, 3, 5, 7 e do 6 é 11. Parece que tem alguma lógica aqui, mas na realidade não tem não. E esse número vai crescendo exponencialmente. O 10 eu já consigo ter 42 partições do número 10. Do 18 já aumenta muito, 385. Alguém chuta do número 22? Quantas partições tem o número 22? Eles têm 42. Cadê o Rio fazer de cabeça? 1.002 partições tem o número 22. Para vocês verem, o número 100 tem mais de 190 milhões de partições. Então esse número ele cresce. Você consegue formular uma forma para calcular a partição? Então, a gente tem alguma forma? É uma pergunta natural. Esse foi um problema secular da matemática. Muita gente trabalhou com esse problema para calcular exatamente qual é o número de partições de um número. Em 1918, Hardy, como é? A rainha? A rainha da teoria dos números. A rainha da teoria dos números. Ele gostava de ser chamado de rainha da teoria dos números. Hardy e Ramanujan, eles conseguiram achar uma fórmula aproximada do número de partições de um número. E independentemente, fala-se que o Uspensky, em 1920, ele conseguiu achar a mesma aproximação. Essa aproximação é a seguinte: P de n equivale a isso aí, quando n tende a infinito. E é uma aproximação meio grosseira, não dá para falar exatamente. Mas olha que legal, em 2011, que há 3 anos atrás, é recentíssimo, teve um matemático, o Ken Ono e Jan Brunner, eles conseguiram achar uma fórmula finita, 2011, olha quanto tempo levou. Uma fórmula finita para calcular o tamanho do conjunto das partições de número inteiro. Eu olhei o artigo dele, na realidade não é uma fórmula simples, é uma fórmula finita, tudo, vai dar exatamente o número, mas parece que tem que ter bastante pré-requisito para você conseguir entender a fórmula. Ela é dividida em vários intervalos, mas conseguiram provar. Essa $1 milhão forma? Não, eu acho que essa aí não valia $1 milhão. 1920, Léo, essa fórmula aí já? Essa aqui essa fórmula aqui aqui ó, foi o Hardy e o Ramanujan em 1918. Esse Uspensky em 1920 achou a mesma fórmula, de forma independente. Na realidade, o Euler já trabalhava com, como se diz, fórmulas recursivas para achar, mas aí não tinha como, era trabalho braçal, parece que eles conseguiam calcular até P de 200, porque era muito trabalhoso calcular na mão isso aí. Hoje, computacionalmente, você consegue calcular facilmente. A fórmula é interessante, olha só, tem o π. Aquele que observou que tem o π. O π aparece em cada lugar. Não, isso aqui é, ó, é o π é 1 aqui, sobre 4n raiz de 3, aqui é exponencial. É e elevado a isso aqui. É o π ali, né, Léo? É π. Aqui né? é π. É π. O π aparece. Π, exponencial do π que multiplica aquela raiz ali em cima. Que coisa incrível. Né? Não deve ser fácil provar isso aí. Pelo amor de Deus. Então tá. Então eu defini o que seria os bloquinhos. Agora eu vou definir como eu vou... aquela outra parte da linguagem. Eu vou definir
uma função que associa uma partição e leva a uma outra partição que vai fazer aquela equivalência de tirar um bloquinho de cada pilha e formar uma nova pilha. Então o que eu vou fazer? Seja n inteiro positivo e lambda uma partição de n, de tamanho S, por exemplo. Eu vou definir a aplicação bshift como sendo uma aplicação que sai do conjunto da partição de n e cai no mesmo conjunto, ou seja, fica sempre no conjunto das partições, não vai sair disso. Ele associa lambda a uma nova partição, eu vou chamar essa nova partição de b de lambda, e eu vou obter essa nova partição da seguinte forma. Eu pego lambda, eu vou fazer o seguinte, eu vou diminuir uma unidade de cada parte, isso equivale a tirar um bloquinho de cada pilha. Eu vou descartar as partes que forem nulas, ou seja, a parte que é de tamanho 1, como eu vou arrancar uma unidade, ela vai ser 0, então eu vou descartar elas. E eu vou formar uma nova parte de tamanho S, que é o tamanho que eu defini aqui. De forma que B de lambda seja uma partição, ou seja, de forma que eu tenha aquela ordem não crescente ainda, para satisfazer aquelas três condições iniciais. Então, essa é a aplicação bshift. Vamos ver com um exemplo o que acontece. Ela vai fazer exatamente, eu só estou passando por uma linguagem matemática. Os bloquinhos iniciais, eu vou tirar um bloquinho de cada, ou seja, eu vou tirar uma unidade de cada parte. E, com essas 5 partes que eu tirei aqui, eu crio uma nova parte. Então, vai ser exatamente o que eu fiz. Eu tenho uma lambda e vou chegar numa B de lambda que continua sendo uma partição, aqui vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, do número 8, por exemplo. Tudo bem? Então, eu transformei já o problema na linguagem matemática. E o que é realmente a paciência búlgara, finalmente? Dada uma partição lambda de um número inteiro positivo, descrevemos como a paciência búlgara como sendo a sequência de iteradas. Ou seja, eu pego lambda, aplico a aplicação bshift nela, então eu vou ter um b de lambda. Em b de lambda eu aplico de novo a aplicação bshift, eu vou ter um b2 de lambda e assim vai. E nisso eu faço uma sequência de iteradas infinitas. Isso é definido como sendo a paciência búlgara. Então, cada bi de lambda é a iésima iterada de lambda pela aplicação bshift. É como se fosse a aplicação composta. Você tem f de x, aplica f de x, f2x, f3x, vai aplicando uma composta de funções. Como lambda n é um conjunto finito, a gente sempre vai chegar numa partição que se repete, não tem como escapar. Como eu estou trabalhando saindo de um conjunto finito, chegando no mesmo conjunto e o conjunto é finito, uma hora ou outra vai ter que repetir a partição. Beleza? Então, por exemplo, seja lambda essa partição número 6, 2, 1, 1, 1. Então, se eu aplicar b de lambda, o que a gente vai ter? Diminui uma parte de uma unidade de cada parte, então eu vou tirar 5 aqui. Aqui vai ficar 0, 0, 0 e 0, descarto. Vai sobrar só 1 e eu coloco 5 aqui na frente. Aplico o b aqui mesmo, de novo. Então o que vai acontecer? Vou tirar uma unidade de cada parte, então vou tirar 2 unidades. Aqui ficaria 4 e aqui ficaria 0. Descarto 0 e coloco 2 para ficar aquela forma não crescente. E assim vai. Aplico b de novo, vai ficar 3, 2, 1. Se eu aplicar b de novo aqui, o que vai acontecer? Vai ficar 3, 2, 1 de novo, que nem naquele primeiro exemplo inicial. Então aqui já vai repetir. Se eu aplicar infinitas vezes, vai ficar no 3, 2, 1 para sempre. Que coisa. Agora, por quê? Vai chegar sempre nesse 3, 2, 1? A gente vai ver. Vamos pegar um número diferente. Se a gente pegar o número 7 aqui e a partição 6, 1 do 7. Vamos aplicar B aqui. B de Mi era lambda que eu defini, mas Mi só muda a letra, tá? Só vai mudar a cor da grama aqui, é a mesma função. Então eu vou tirar uma unidade de cada, vai ficar 5, 2. Eu aplico de novo a B aqui na B de Mi, que vai ser a B2 de Mi. Vai ficar 4, 2, 1. Aplico de novo. 3, 3, 1. De novo, 3, 2, 2. Até agora não repetiu, né? Não. Aplicar de novo. 3, 2, 1, 1. Apliquei de novo. B6 de Mi. Vai ficar 4, 2, 1. Ó. Já começou a repetir. Se eu aplicar B7, ela vai chegar aqui na B3. Ou seja, eu cheguei num ciclo aqui. Saí dessa aqui, 6, 1, fui para 5, 2, 4, 2, 1.
Foi, aí cheguei nessa, volto no ciclo. Então, daqui pra frente, a gente só vai cair nesse ciclo. Mas olha que engraçado, aqui ficou um ciclo com partições diferentes. Aqui, eu cheguei na mesma partição. Por que disso? Isso porque aqui, o número 6 é um número triangular. Sempre quando o número for triangular, daquela forma escrita, a gente vai chegar sempre numa partição fixa, que é da forma K, K-1, K-2, até 1. E quando o número não for triangular, a gente vai chegar num ciclo diferente, não um ciclo único aqui. Então, o que seriam essas partições cíclicas? Eu digo que uma partição ela é bicíclica, ou cíclica mesmo, de período I, se I é o menor inteiro positivo tal que BI de lambda é o próprio lambda. E eu chamo O de lambda como sendo esse conjunto aqui, lambda, B de lambda, B2 de lambda, até o BI a menos 1 de lambda, como sendo a sua órbita periódica de período I. Se o I for 1, eu digo que a partição é fixa. Por exemplo, ó, essa partição aqui de trás, essa partição 3, 2, 1. Se eu aplicar B de lambda nela, cai nela mesma. Ou seja, ela é uma partição de período 1 e eu vou chamar, como definir, partição cíclica. Agora, essa partição aqui, por exemplo, eu pego essa partição 4, 2, 1, aplico a B. Vem nessa. Apliquei uma vez, aplico 2 vezes, aplico 3 vezes, aplico 4 vezes, vai chegar nela. Ou seja, ela é uma partição cíclica de período 4. Todas essas aqui também são partições cíclicas de período 4. E essa aqui, mesma coisa. 1, 2, 3, apliquei 4 vezes e chegou nela mesmo. Então ela é uma partição cíclica. Essa aqui já não é uma partição cíclica. Eu não consigo. Se eu sair dela, eu não volto mais nela. Então ela não é mais cíclica. Beleza? Então tá, isso aqui eu já... Então, será que a gente tem como caracterizar as partições cíclicas? Será que tem como a gente olhar para a partição e eu falo, ela é cíclica ou não? Tem um teorema que a gente consegue fazer isso aí. Então tá. Seja ele um número inteiro positivo, eu vou escrever ele dessa forma. 1 mais 2 mais 3 até um K menos 1, mais um certo R. Onde esse R ele varia de 1 até o número K, onde K é um inteiro positivo. Eu digo que lambda ela é bicíclica, C e somente C, lambda tem essa forma aqui, ó. Parece um monstrinho, mas a hora que a gente vê com o número ela fica mais bonitinha, fica mais fácil. Então ela é cíclica, C e somente C ela tem essa K. K-1 mais um delta K-1, K-2 mais um delta K-2, 2 mais delta 2, 1 mais delta 1 e o delta 0. Onde cada um desses delta I, ele vai ser ou 0 ou vai ser 1. E se eu somar todos eles, ele tem que dar esse R que eu defini no começo. Por exemplo, acende a luz lá, vamos fazer um exemplo numérico. Seria uma espécie de um peso, parece? Parece uma Isso, tá bom. sombra Ó, vamos pegar aqui, ó, um N. A gente tem que definir um K e um R, né? Vamos pegar um K igual a 4, por exemplo, e um R igual a 2. Com esses números, o que eu vou ter? Eu vou ter que N vai ser o quê? 1 mais 2 mais até K-1, né? Mais 3 e mais o R. O R nosso é 2. Isso aqui dá quanto? 3, 6, 8, né? Então a gente tem N igual a 8. Quais são as partições cíclicas quando N igual a 8? Ela vai ter essa cara aqui, ó. Como começa ali, K-1 é 3, no nosso caso. 3 mais um delta, 3. 2 mais um delta 2, 1 mais um delta 1 e um delta 0, onde o quê? Soma dos dedos. A soma de deltas tem que dar 2. E eles vão ser 1 ou 0. Delta I é 1 ou 0. Então a gente tem algumas possibilidades. Pode ser, aqui é 3 mais delta 3. Então vamos supor, vou supor então que o delta 3 é 1 e o delta 2 também é 1. Então a partição
Aqui vai dar 4, né? Estou supondo que delta 3 é 1. Aqui vai dar 3. Como eu já coloquei delta 3 igual a 1 e delta 2 igual a 1, os outros dois tem que ser 0 obrigatoriamente, porque a soma tem que dar 2. E supondo que delta 3 é 1 e delta 2 é 1, só sobra ser 0 esses dois. Então, aqui o delta 1 vai ser 0, então aqui é 1. E delta 0 é 0, e eu elimino essa parte, né? Porque não pode ter parte 0. Então, essa partição aqui, ó, 4, 3, 1, ela é uma partição cíclica para n igual a 8. A gente tem mais possibilidades. Eu posso fazer delta 3 igual a 1 e delta 1 igual a 1. Delta 3, 1 e delta 0, 1. Aqui eu posso brincar também esse 1 e esse 1. Então eu tenho algumas possibilidades. Então eu consigo caracterizar todas as partições cíclicas dado qualquer número. Ô Gi, apaga. Tá. Será que é difícil demonstrar esse teorema? Vamos tentar demonstrar isso. Tá. Para demonstrar esse teorema, eu defini a paciência búlgara no conjunto das partições. Não é tão simples demonstrar esse teorema brincando com as partições. Então, o que eu peguei? Eu transformei já numa linguagem matemática. Agora eu vou transformar, eu vou passar, em vez de trabalhar com as partições do número, eu vou associar uma matriz de forma que eu vou passar do conjunto das partições para o conjunto das matrizes. Porque vai ficar mais fácil eu ver como funcionam essas interações dentro da matriz do que ficar mexendo com essas mênuplas aí. Então tá. Dada uma partição, eu vou definir por m lambda, pego uma partição lambda com s partes, eu vou definir m lambda como sendo a sua matriz associada. Ela vai ser uma matriz infinita, com entradas mj's, e a entrada mj ela é 1 ou 0. A entrada mj é 1 se j é menor ou igual que s e i menor ou igual que lambda j. E ela é 0 caso contrário. Parece um pouco complicado, né? Então vamos ver exemplo com o número que fica mais fácil. Então, vou colocar o número aqui. Vamos pegar a partição do número 12. Essa partição aqui é 5, 3, 2, 1 e 1. Quantas partes? O nosso S aqui vai ser 5, né? 1, 2, 3, 4, 5. Então, como vai ficar a matriz associada dessa partição lambda? A matriz, se você for fazer para cada mj, por exemplo, M11, ele vai ser 1 ou 0. A gente vai ter que testar. M11, J é 1. 1 é menor ou igual que... O nosso S é 5, né? 1 é menor ou igual que S? É. O nosso I também é 1. 1 é menor ou igual que o nosso lambda J, que no nosso caso também é o lambda 1? É. Então vai ser 1. E você vai ter que ir fazendo com todas as entradas, com todas as infinitas entradas das matrizes. Mas, se você for fazer para uma partição, para outra, a gente vai perceber que tem um certo padrão. Olha como é esse padrão. A primeira coluna da matriz, como aqui a nossa parte é 5, as 5 primeiras entradas dessa coluna vai ser formada por 1. Então vai ser 1, 2, 3, 4, 5 uns. A segunda coluna, aqui, né, 3, vai ter os 3 primeiros é 1, o resto é 0. E assim vai. Que bonito. 2, 2, o resto é 0. 1, 1, e daqui pra frente, tudo 0 pra cá e tudo 0 pra cá. Parece um monstrinho aqui, mas fica assim. Tá? Então, o que eu fiz? Eu passei da partição para uma matriz. Agora a gente tem que ver como funciona aquela interação de tirar uma unidade de cada parte, criar uma nova parte. Vamos ver como funciona aqui dentro da matriz. Se fica mais fácil de enxergar aqui ou se fica mais fácil de enxergar aqui no conjunto das partições. Para isso, eu tenho que definir o que significa uma diagonal de uma matriz. Lá na matriz, coincidiu nesse caso ou vai ser sempre assim? Porque, por exemplo, o número de linhas também. Você tem 5, 3, 2, 1 e 1. 5, 3, 2... Na linha também Você tem. tinha falado da coluna. Deixa eu ver. Na linha também, Eu acho né? que coincidiu, né? Nem sempre vai dar
2, 1. Nossa, eu nunca parei pra... Na linha também, né? A linha deu exatamente a 1, mesma. 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Legal, boa pergunta. Eu nunca parei pra olhar, mas Você viu? Interessante. pode ter sido uma coincidência. Depois tem que testar com uma ou outra. Mas pode ser que... Não sei te responder. Eu nunca parei pra pensar. Beleza. Depois faz umas 4, 5 e se der igual, já por indução você prova que é. Então tá. Pra gente entender como funciona a aplicação, a gente vai definir o que significa a diagonal de uma matriz. Uma diagonal W dessa matriz, ela é formada por essa W upla aqui com W elementos, formado por essas entradas. Vamos ver no exemplo como que fica mais fácil, porque aqui com letras aqui às vezes não fica tão fácil enxergar como se fosse na matriz. Então o que significa o que é uma diagonal de uma matriz? Eu tenho uma matriz aqui de entradas M e J. A diagonal 1, ou primeira diagonal da matriz, é formada por esse elemento aqui, ó. É como se fosse a diagonal da matriz de assim, não de assim. Então a primeira diagonal, ela é formada só por esse aqui. A segunda diagonal é formada por esses elementos que passam por essa linha aqui. Então a segunda diagonal é M12, M21. E assim vai. A terceira diagonal é essa aqui. A quarta diagonal seria pelos elementos formados passando por essa linha aqui. Pela definição que eu fiz anteriormente. Então essa é a diagonal de uma matriz. Pode ser, tem como definir diagonal de outra matriz de outro jeito? Em álgebra? Eu não lembro. Não. Mas aqui a gente define ela como sendo desse jeito. Então tá. Diagonal principal, não sei. Mas a diagonal principal é de assim, né? Como você fala na álgebra. Uhum. A nossa é de assim. Para essa matriz, assim como eu fiz no conjunto das partições, eu vou adicionar uma dinâmica para ela. E de forma que fique equivalente. O que eu fizer na partição vai ser equivalente ao que eu fizer na matriz. Eu vou chamar isso de processo B-shift. Eu tinha definido antes de aplicação B-shift, e na matriz eu vou chamar de processo B-shift. Então tá. Como vai ser esse processo? Então seja lambda essa é uma partição do número n e m de lambda a sua matriz associada. O processo de obtenção de mb de lambda, o que é mb de lambda? É a matriz associada de b de lambda, de b aplicada em lambda. Eu vou obter essa mb de lambda, a partir dessa m de lambda da seguinte forma. Vou chamar de processo B-shift. Ele é composto de no máximo 2 passos. Olha o que eu vou fazer. Para cada diagonal da matriz M lambda, por exemplo, eu vou pegar uma diagonal genérica lá que eu tinha definido. Vamos supor que essa diagonal genérica ela é aqui, V1, V2 até VW. Para cada diagonal, olha o que eu vou fazer. Essa diagonal ela vai ser uma nova diagonal que eu vou chamar dm linha de lambda. E olha o que eu fiz. Eu simplesmente eu rotacionei, eu rotacionei os elementos. Esse último elemento, ele veio para o primeiro foi para o segundo para o terceiro, e o penúltimo foi para o último. Eu simplesmente rotacionei. Mas isso eu faço em todas as diagonais, em todas as infinitas diagonais da matriz. Tudo bem? Então tá, eu falei que no máximo é 2 passos. Um exemplo, ó, peguei uma diagonal aqui, eu pego e rotaciono todos. Vou jogando para frente e o último ele vem aqui para o começo. E fica assim, a nossa m linha de lambda. Como eu defini a lambda e m de lambda, depois que eu fiz isso, depois que eu rotacionei todas as diagonais, olha o que sobrou. Nas colunas de m linha de lambda, olha o que vai ter. Eu vou ter S1 na primeira coluna, lambda 1 menos 1, 1 na segunda, lambda 2 menos 1, 1 na terceira e assim vai. Até uma hora que vai dar tudo zero. Se S for maior ou igual que lambda 1 menos 1, ou seja, se tiver mais 1s na primeira coluna do que na segunda, o que acontece? A nossa MB lambda é a própria M linha de lambda. E aí acabou o processo. Eu consegui, só rotacionando todas as diagonais, chegar na matriz associada MB de lambda. Agora, pode acontecer o seguinte, na primeira coluna, ter menos 1s que na segunda coluna. Então, eu vou ter que
fazer alguma coisa. Se acontecer isso, se tiver menos 1 na primeira do que na segunda, olha o que eu vou fazer. Aqui, vamos supor que eu tenho a primeira coluna, aqui já tem 0 e 0, e aqui seria 1 e 1, por exemplo. Lembra que tinha que ter uma ordem não crescente? Se eu deixar a matriz desse jeito, vocês concordam comigo que aqui vai ter 2, 1, por exemplo, aqui poderia ter 4, 1, e não teria mais ordem crescente. Então eu vou ter que fazer alguma coisa para deixar aquela ordem crescente, não crescente inicial, para poder ser uma matriz associada de uma partição. Então olha o que eu vou fazer. Daqui para baixo, onde tem os zeros, eu vou deletar tudo e vou empurrar todos esses elementos, ó, daqui para baixo, todos para a esquerda. Olha o que vai acontecer. Eu deleto dessa primeira coluna daqui para baixo e trago todos para cá. Essa nova matriz, ela vai ser a nossa MB de lambda. Ou seja, resumindo, o que a gente tinha que fazer? A gente, em todas as diagonais, fazer aquela rotação. E se a primeira coluna fosse menor que a segunda, eu deleto isso daqui e trago tudo para cá. Na realidade, é a mesma coisa que eu trocar essa coluna com essa. Eu pego essa coluna, coloco aqui, e essa coluna coloco aqui, só para rearranjar os elementos. Vamos olhar com exemplos, que mais fácil ver com números, né? Então, vamos pegar essa partição aqui, deixa eu ver aqui a partição. 10 minutos ainda. Vamos pegar essa partição aqui, 2, 2, 1, 1. Pela definição da aplicação B-Shift, a gente tem que B de lambda é 4, 1, 1. Agora, vamos ver na matriz se acontece a mesma coisa. A nossa matriz associada de 2, 2, 1, 1 é essa aqui, né? 2, 2, 1, 1. Vamos fazer o processo B-Shift. Na primeira diagonal, não tem o que fazer, só tem um elemento, ele vem para cá, não muda. Na segunda diagonal, são 2 1s. Se eu jogar esse para cá e esse para cá, também não vai mudar. Agora, olha aqui nessa terceira diagonal vermelha. Esse 1 vem para cá, esse 0 vem para cá, e esse 1 vem para cá. Quem ia ficar ali? E na quarta diagonal também a mesma coisa. Esse 1 vem para cá, esse 0 para cá, esse 0 para cá, esse 0 para lá. Olha o que aconteceu. A primeira coluna tem mais 1s que a segunda coluna. Já encerra. Essa matriz, ela é a matriz associada da partição B de lambda. E se vocês forem ver, ó, vai ter 4 1s aqui no começo, 4. Um aqui, outro 1 aqui e o resto 0. Então, é a mesma coisa eu brincar com a matriz do que eu fazer aquela aplicação B-Shift no conjunto das partições. Fica mais fácil a gente provar o teorema aqui pelas matrizes do que pelo conjunto das partições. E um outro exemplo só, quando a gente usa o passo 2, a gente pega essa partição 4, 2, 4, 2, aplica o processo B-Shift, vai ficar desse jeito, ó, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1 e 1. A primeira coluna tem menos 1s que a segunda coluna. Então a gente deleta aqui e puxa tudo para cá. Aí a gente vai ter a partição MB de lambda. Beleza? Então fica mais fácil, a gente faz essa outra associação com as matrizes. Então, voltando. Para demonstrar esse teorema, eu vou demonstrar só a volta que é mais fácil, a ida é um pouco mais complicado, que eu quero falar só algumas coisinhas no final, umas coisas mais interessantes. Nada de demonstração, não precisa ir embora. Então, só vamos demonstrar a volta. Então, vamos supor que... essencialmente C, né? Então, vamos supor que ela tem essa forma, a partição, e vamos provar que ela é psi. Se ela tem essa forma, o que a gente vai fazer? Vamos jogar ela na matriz. Jogando ela na matriz, a gente vai ter que, dessa diagonal para cima, vai ser tudo 1s, daquela forma que eu escrevi. E aqui nessa diagonal, que acho que é a diagonal K, a gente vai ter aqueles deltas. Tudo bem? Se eu for aplicando o processo B-Shift, aqui é tudo 1, daqui para cima. Então, não vai mudar. Se eu mudar esse 1 para cá, esse 1 para cá, esse 1 para cá, eles vão ficar intactos aqui em cima. Só vai mudar essa única diagonal, porque essa diagonal daqui para baixo é tudo 0 também. Então, conforme eu for aplicando o processo B-Shift, eu só vou mexer nessa diagonal. Então eu tenho M de lambda. Se eu aplicar MB de lambda, o delta 0 que estava lá no final vem aqui, esse vem para cá, esse vem para cá e assim vai. Apliquei uma vez.
Aplico de novo. Como eu tenho k elementos nessa diagonal, depois de k vezes que eu apliquei o processo p-shifting, eu volto naquela configuração inicial. Ou seja, o que eu acabei de provar? M de lambda é igual a mbk de lambda. Ou seja, a lambda ela é igual a uma bk de lambda, e isso por definição ela é o quê? Ela é cíclica. Então eu acabei de provar isso aqui. Depois de k inteirados. Aí é um pouquinho mais complicadinho de entender, mas quem quiser slide depois, pode perguntar para mim. Eu quero falar algumas coisas aqui mais interessantes, mas pelo próprio processo da matriz a gente consegue provar ainda também. Por absurdo. E um corolário do teorema é que se o número for triangular, essa aqui vai ser a única partição cíclica desse n. E dá para provar de uma forma fácil, por quê? Porque se ela é cíclica, então ela tem essa cara, todos esses ΔIs, eles têm que ser exatamente 1. A gente consegue escrever de uma única forma. Ou seja, eu consigo escrever essa partição com essa cara aqui, somente dessa forma aqui. Então, por isso que quando o número é triangular, pode pegar o maior número triangular possível. Qualquer partição que eu sair, eu sempre vou chegar nessa partição aqui, cíclica. E o que mais? Que a gente pode... Que perguntas que a gente pode fazer mais? Qual é a quantidade de ciclos que a gente tem para determinado número n? Vou passar aqui. Por exemplo, ó, se eu pego o número n igual a 5. N igual a 5, essas aqui são todas as partições do número 5. São 7 partições, né? De qualquer lugar que eu sair, se eu sair daqui, ó, eu vou vir para cá, eu vim para cá, eu vim para cá, vou cair nesse ciclo. Então, quando o n é 5, eu tenho um único ciclo. Agora, vamos pegar um outro número. Quando o n for 8. Essas aqui são todas as partições do número 8. Tá vendo que eu tenho 2 ciclos disjuntos? Então, quando o n é 8, eu tenho 2 ciclos disjuntos. Se eu sair daqui, eu sempre chego aqui. Eu nunca consigo sair desse lado e ir para o outro. E vice-versa. Então, quando n é 8, eu vou ter 2 ciclos. Aí você pergunta, quanto maior o n, maior o número de ciclos? Não. Por quê? Porque lembra que tem um número triangular? O número triangular ele sempre tem um único ciclo. Então, a gente consegue calcular qual é a quantidade desses ciclos dado n. E também não é uma conta muito bonita, não. Então, dado o número n, o número de ciclos para paciência vulgar eu vou chamar CB de n. Olha quanto é o número desses ciclos. Ele vai ser 1 sobre k, e aí tudo bem. Sim. Que multiplica o somatório da função φ de Euler de d sobre os d, que divide o máximo divisor comum de k e r, e multiplica a binomial de k dividido por d, r dividido por d. Onde essa função φ de d é uma função φ de Euler, que ela faz o quê? Ela conta o número de elementos menor ou igual que d, que são coprimos com d. A demonstração disso aqui está num artigo que está indicado na minha dissertação. É um pouco difícil de entender essa demonstração, porque tem bastante conceito de álgebra, mas dá certo. Calculo certinho o número de ciclos. Só um exemplo de conta aqui, se for fazer com n igual a 18, você põe 18 aqui, com n igual a 18, a gente tem que o k é 6 e o r é 3. Depois é só fazer conta. Fácil. Então, quando n igual a 18, o número de ciclos é 4. Ó. Aqui, para cada pontinho, é o número de partições, é uma partição do número 18. Então, olha quantas partições tem o número 18. E o número 18, ele tem 4 ciclos. E se der zoom aqui, ó, a gente vê, eu pintei de vermelhinho, não sei se dá para ver. Aqui eu vou ter um ciclo de período 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui um outro ciclo de período 6, outro de 6 e aqui um de período 2. Uma pergunta que eu fiz, mas não consegui responder, e eu também não achei em nenhum outro artigo, é o seguinte. Dado o número n, a gente consegue calcular o número de ciclos. Mas eu consigo falar quantos ciclos de período 6, quantos de período 2, quantos de período 4? Será que é fácil responder essa pergunta? Eu não consegui achar em nenhum artigo e não consegui ver nem se alguém fez essa pergunta. Não consegui achar nada sobre o assunto.
E é uma pergunta, dado o número n, a gente sabe o número de ciclos, 4 aqui por exemplo. Mas quantos de período tanto, será que eu consigo organizar, fazer uma lista dos períodos desses ciclos? Com outro software, só para enxergar a quantidade de ciclos, eu usei o matemática. Olha que legal. Esse aqui, ele representa, eu não coloquei o número aqui, mas esse aqui representa a partição número 1, que é somente 1. Opa, muito rápido. Essa aqui representa a partição número 2. São duas partições. Então, se eu aplicar a paciência Bugre, esse vem aqui e esse vem aqui. E aí vai. Esse aqui, número 3. Número 3 é triangular. Tá vendo? Vem aqui e cai nesse ciclo. Esse negocinho redondo significa um ciclo que fica ali. É que não tem as flechinhas aqui também. E assim vai. O número 4 tem um único ciclo. 5. Número 6, ó. Número 6 é triangular. Tá vendo que tem o círculo ali? Número 7, um ciclo só aqui no meio. Agora, ó o número 8. Já desmembra em 2 ciclos. Número 9 já volta para um ciclo só. Que ele está aqui no meio. Número 10 é triangular, a gente vê a bolinha ali. E assim vai. Número 11, o 12 já aumenta para 2 ciclos. O 13, 2 ciclos. Agora, o 15 é um número triangular. Quando você vai se aproximando do número triangular, vai voltando sendo um ciclo só, pelo teorema. Então o 14 ele está um antes do 15. Um antes do 15 e um depois do 15 vai ter um ciclo só. Na metade, entre dois números triangulares, a gente vai ter a maior quantidade de ciclos. Ó, número 15. Entre dois triangulares? Mais ou menos na metade ali, um abaixo e um acima, a gente vai ter a maior quantidade de ciclos. Ó, entre o 15, qual é o próximo número triangular? É o 21? 21. Então lá para o 18 vai ter a maior quantidade de ciclos. O 16, um ciclo só. Olha que legal, o 17, ó, já tem 3 ciclos distintos. Olha o 18, já 4 ciclos. Agora, o que a gente espera? Vai aproximando do 21, vai diminuindo a quantidade de ciclos. Porque no 21 vai dar 1, né? 3 ciclos, um antes do 21 já dá 1. Número 20, ó, um ciclo. Todos esses pontinhos são as partições do número. Então, vai aumentando de forma exponencial. Do 21, deixa eu ver se passa pelo controle. Passa. Do 22, agora vai aumentando. Do 23, olha como. Vai ficando até uma figura legal. Tem alguma coisa a ver com partições de número com fractal? Eu nunca consegui interligar as duas áreas, mas o professor Ali, o Gugu, eles falaram que partições de números inteiros e fractais têm alguma interligação. Então vai, ó, eu fiz até o 50 porque no número 50, para gerar esse gráfico, demora 40, 50 minutos. De tanto cálculo que o programa tem que fazer para gerar. E isso num computador bom. Então vai. Número 24. Qual é o próximo número triangular depois de 21? 28. Então, 24, quantos ciclos? 5, 25, 26, 27, 28. Um ciclo. Agora a gente vai aumentar. Olha que legal. Vai formando até umas figuras bonitas, parece até uma árvore. Legal. Vai. 36, ó, depois do 28, qual é o número triangular? Olha esse aqui, ó, 40, olha quantos ciclos de junto tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13, contei certo? Não sei. Esse 13 a gente sabe a fórmula. Mas a pergunta é que eu faço. Aqui, se eu for da zoom, eu vou conseguir ver o período desse ciclo. Então, aqui vai ter um período, aqui vai ter outro. Esses menorzinhos, eu acho que o período é menor. Mas eu não sei se eu consigo quantificar quantos de período tanto, quantos de período tanto. Então essa é uma pergunta que está meio aberta. Eu perguntei para o Gugu, ele mais ou menos respondeu. Talvez ele acertou e dá até para fazer alguma coisa diferente. E assim vai, ó. 41, 42, aí vai diminuindo porque vai chegar no número triangular. 44, olha que legal. Agora imagine como deve ser a árvore, não sei se eu chamar isso de árvore, do número 100, que tem 190 milhões de partições. 190 milhões. Então, eu vou ter 190 milhões de pontos. Não sei quantos ciclos vai ter. Número 100, só pôr lá na conta lá. Fazer o CV de 100. Tem bastante
coisa para falar, mas não dá tempo, dá até fazer uma outra palestra continuando. Mas uma outra pergunta que eu posso fazer, é o seguinte: qual seria a partição que mais demora para alcançar o ciclo? E qual é o tempo que ela leva? Tem como responder essa pergunta. Qual seria a caracterização da partição que mais demoraria? Será que essa aqui da ponta demoraria, é a que mais demoraria para chegar no ciclo? E qual seria esse tempo para chegar? Só voltando aqui na apresentação. Só por o teorema aqui. Que eu já falei. Aqui, ó. Quando o número é triangular, a partição que mais demora para chegar no ciclo, ela demora esse tempo aqui. Exatamente, se o número for escrito dessa forma, k² menos k. Nesse tempo, vai ser a que mais demora para atingir o ciclo. Se o número não for triangular, a gente tem alguns limites. A gente tem esse limite superior, quando o n não é triangular, vai ser menor ou igual que k² menos k. Vai ser isso aqui quando k for maior ou igual a k4. E a igualdade vale se o k for maior ou igual a k4 e o r igual a k menos 1. E a gente tem esse limite inferior aqui. Tem uma conjectura, eles lançaram uma conjectura, que isso aqui na realidade é uma igualdade, não maior ou igual. Não conseguiram provar isso. Outra pergunta em aberto. Quando o número é triangular, beleza, a gente sabe. Agora, quando ele não é triangular, a gente não sabe qual é o tempo da partição que mais demora para atingir o ciclo. Esse aqui é o teorema, tem como demonstrar eles e a conjectura fica aberta. Então tem alguns artifícios para usar na demonstração, alguns diagramas e bastante número, bastante letra. E uma coisa no final que eu ia falar também é que tem uma variação da paciência búlgara, que o pessoal da Universidade da Carolina chamou de paciência carolina. Tudo que eu fiz na paciência búlgara eu consigo fazer nessa paciência carolina. Ou seja, eu posso chamar agora de composição de um número e não mais de partição. Ou seja, eu posso ter uma ordem não crescente, eu não preciso obedecer aquela ordem. E a hora que eu for tirar as pilhas, eu coloco as pilhas no começo da composição. E aí tem todo um estudo sobre isso também. E tem várias variações na paciência búlgara, tem paciência búlgara com estatística, randômicas. O que seria aí? Não é então, partição? Isso aqui eu vou chamar de composição de um número. A composição, ela é o seguinte. Não é o número 14? Não. Isso, do número 6, 7 do 14. 14. Essa é uma composição do número 14. Eu não preciso necessariamente deixar em ordem. Tá na não, ordem. pode estar qualquer ordem. E a hora que eu tiro uma unidade de cada, eu coloco aqui no começo. Aí eu faço todo o estudo sobre isso. E tem bastante comparativo com a paciência búlgara e com ela. Se o tempo demora mais ou demora menos, quais são as composições cíclicas, e vai. Dá para estudar bastante coisa. Tudo que eu defini para partição, eu defino para composição. Essa é uma bibliografia que eu tenho. Se tiver alguma pergunta. Estou cansado, nem lembro mais muita definição do autor. Jane, tem pergunta? Só para constar o que eles tinham falado, nos outros exemplos que você mostrou, deu que não é possível, foi só uma coincidência. Foi uma coincidência mesmo? Você observou ali? Léo, quando escreve lá 1 mais K menos 1 mais R, R entre 1 e K, não está nessa, tá noutra página, né? Você pega o número N. Eu escrevo daquela forma. É curioso aquilo, rapaz. Quer ver? Então, porque. Olha lá, deixa eu ver onde tem. Não, deixa eu voltar aqui. Aqui tem os deltas, né? A história dos deltas. Tá, não, deixa eu voltar aqui. É muito interessante. Talvez mais uma. Não, você quer da Que tem os caracterização dos deltas. que tem os deltas. Tá aqui, Você olhou as matérias que era tudo igual? Aqui, ó.
Isso. Isso é curioso. Olha lá, você faz até K menos 1, mais R, Mas o R, o R varia de 1 a K. de 1 a K. A soma dos deltas dá o R. Dá o R. Isso aí é uma estratégia para você... Por que isso será? É para você formar a matriz. É na hora de formar a matriz isso, né? Então, Porque vai ser tudo de 0 e 1, né? os deltas vão ser 0 e 1. Porque na realidade, Na hora de se fazer, de montar a matriz. isso, porque é que eu não escrevi de outro, que dá para você escrever de outro jeito as partições cíclicas. Aham. Você separa a partição, vamos supor o número 4, 3, 2, 1. Aham. Depois eu só brinco com os zeros e uns numa outra ênfula ali. Eu só vou brincando com ele. Tá. Então é mais fácil eu definir desse jeito. Eu posso quebrar numa soma isso aqui também, Sim. para demonstrar outros resultados. Seria uma forma mais fácil para você demonstrar os resultados. Ah, bonito. Mas Ah, é uma jogada muito legal. que é a soma dá o R, né? Tá, tem que dar o N. Bonito. É, para somar tudo e dar o N no final, para ser uma Aham. partição. Uma pergunta, gente? Vamos lá? Não, Léo? Olha, perito criminal, eu não sei, mas professor, nós estamos perdendo um bom professor, né? Hein? Depois eu volto para falar de perícia matemática. Entendeu? Né, João? Opa. Perito, eu ainda não sei que ele vai começar. Agora, professor, né? Qualquer hora que você quiser voltar, né?